Eu sou Esbole, @Esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos que aconteceram dos dias 26 de abril de 2025 até o dia 2 de maio de 2025. Nessa semana, protesto em Curitiba marca os 10 anos do massacre do Centro Cívico e luta por reposição salarial. Lady Gaga aparece no palco de Copacabana para ensaio do Mega Show de sábado e leva fãs ao delírio. Técnico da NBA, Greg Popovich, se aposenta após 29 anos de carreira. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grandes bole! Mais uma semana que passou, uma semana comigo, em off. Tô de férias, tô aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e portanto não estamos conseguindo gravar aí presencialmente, né? Então tô mandando esse áudio aí para contar um pouquinho sobre minha semana, sobre os vários acontecimentos. Foi uma semana recheada de coisas que aconteceram aqui comigo. E para deixar uma reflexão aí para que, quem sabe, quem estiver ouvindo aí de casa ou onde for, possa refletir ou compartilhar um pouco disso. Mas como isso não é bagunça, e fala para mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, então, eu vou falando o cara e eu fazendo todas as interações como se a gente estivesse interagindo normalmente, mas como o amigo ouvinte aí tá pressupondo, né, com essa questão toda de viagens e distanciamento e férias, etc e tal, o episódio de hoje é um grande fake. A gente tá gravando áudios separados e vamos deixar aí para poder de edição tentar tornar, né, o episódio minimamente parecido com o ritmo habitual. Então, vou fingir que tá no ritmo habitual e vou seguir relatando aqui minha semana. Pois então, no fim de semana, partindo cronologicamente como sempre, eu acabei vindo aqui pra Guarapuava, né? Acabou sendo a mudança da Gabi, né? Então eu vim com a irmã dela e o namorado da irmã dela aqui pra Guarapuava no sábado pela manhã. Pra daí, né, começar a fazer todos os ajustes aqui de desencaixotar as coisas e ajeitar mais um monte de coisa aqui dos cômodos, né, que não tava ainda 100%, né, tudo organizado das caixas e etc e tal. Passamos daí, no próprio sábado, se não me engano, daí a mãe, a irmã e o namorado da irmã dela acabaram já voltando de volta para Beltrão, né? E daí eu fiquei aqui e voltei, né, para Beltrão no domingo após o almoço, porque eu tinha visto que tava marcando chuva e tal. Daí, não vou embora muito tarde não, porque pegar a estrada, né, meio incerto e tal, dependendo das condições climáticas. Então aí depois do almoço, acho que umas 2 da tarde, eu saí daqui, né, e tô aqui pra Beltrão. Aí daí o fim de semana, como eu disse, foi em função disso daí. E eu estou de novo em Guarapuava, porque já fazendo um fast forward aí da minha semana, com o feriado, né, do dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Aí eu vim pra Guarapuava na quinta-feira, né, de manhã, peguei ônibus. E estou aqui, né, vou voltar só também de ônibus, né, no domingo ao fim da tarde. Então, tô passando, né, alguns dias por aqui com a Gabi. Então, daqui a pouco eu falo mais a respeito disso. Porque no restante do tempo, aí minha semana, na segunda-feira foi aula normal, né, terça-feira acabou sendo a paralisação, função assim de orientações do sindicato, não recomendados, mas enfim, né, foi decidido que haveria, né, uma paralisação com todas as 7 universidades estaduais do estado em função de protestos, né, contra a desvalorização docente, né, que a gente tem aqui no estado. E aí, então, terça-feira acabou não havendo aula. Na quarta-feira também foi aula normal. E aí, né, como eu disse, daí quinta em diante, eu voltei aqui para Guarapuava para passar uns dias com a Gabi. Terminei de ler Billy Summers, né? Eu tinha comentado que eu tinha começado a ler na semana anterior. Aí já terminei agora. Terminei, por sinal, no ônibus, né? Vindo aqui para Guarapuava na quinta-feira. Então, terminei a história também maravilhosa. Esse é um livro que foge um tanto do habitual do Stephen King, né? Porque não tem elementos de sobrenatural. Então, foi um thriller, né? Então, bem pé no chão. E sem esses elementos fantásticos e tal, que são bem marca, né, do Stephen King. Então, mais um livro para conta. O próximo que eu vou começar vai ser um do George R.R. Martin, né, que eu tinha comprado em 2014, tá no plastiquinho ainda, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é um spin-off, né, de coisas que aconteceram antes, né,
da saga, né, da Guerra dos Tronos, das Crônicas de Gelo e Fogo lá. E aí eu vou começar ele em breve, então mais um aí, o próximo da conta vai ser esse. E aí, tá, e também vai deixar registrado aqui minhas culinárias semanais, que eu acabo trazendo aqui para compartilhar com a Gabi. Eu preparei aqui a marmita da minha digníssima que tá no presencial, né? Acaba sendo o menu da semana. Foi nhoquizena, uma torta de nhoquizena do Carlos Bertolazzi, torta de liquidificador do Léo Abreu, bolo de flocão de milho, goiabada e requeijão do Alex Atala e Romário, né, lá do Dom, né, lá de São Paulo, e umas panacotas receita do Gordon Ramsay com cumaru, né, cumaru esse que foi dado de presente para mim na sexta que eu relatei que eu ganhei, né, de presente de uma orientanda minha, com ingredientes exóticos. Então o cumaru tava lá no meio, eu falei, vou colocar um tico aqui, né, na panacota. E aí agora eu vou testar na próxima semana, vou fazer panacota de novo, mas uma outra variação dela. Vou fazer a panacota do Gordon Ramsay, ou melhor, a panacota do César, que ganhou o Masterchef de confeitaria no ano passado, adoçada só com mel, que é essa variação do Gordon Ramsay, que tem a panacota de mel do Gordon Ramsay. Então vou fazendo essas combinações de receitas. Então, semana que vem eu relato mais a respeito disso. E o último elemento aqui da minha semana é que eu tô aqui em Guarapuava, né, tá passando os dias aqui com a Gabi, a gente sai, vai tomar café, né, habitando aqui a cidade, descobrindo os lugares e tudo mais. E aí, antes de ontem, se não me engano, acabei recebendo, né, uma notícia, uma triste notícia, que um amigo meu, né, lá de Maringá, acabou falecendo na sexta-feira, não lembro, acho que foi na quinta-feira. E aí, vou falar mais a respeito disso, porque eu tiro uma reflexão, né, infelizmente, mais uma vez, uma reflexão decorrente de morte, e né, de morte de um amigo meu. Então, vou falar mais a respeito disso daqui a pouco, mas antes, tem o relato de Evandro Xoxin. Então, por favor, Evandro Xoxin aí, toca o áudio, DJ. Existe uma pequena possibilidade de eu não conseguir fazer reflexão porque tem tantos acontecimentos que, enfim, foi difícil. Mas vamos lá, começando então da minha semana cronologicamente, sexta-feira eu tive a primeira aula e após isso, ali às 9 horas, a Tati tinha recebido um convite para jogar vôlei de areia com uns amigos e aí ela me chamou também, eu falei, beleza, vamos lá. Aí fui, joguei sexta-feira à noite, foi bem legal, bem sossegado, tranquilo. A gente jogou, foi para casa, dormiu, no sábado de manhã eu tive que trabalhar pro hotel, ir ao mercado e tal, comprar as coisas. A gente fez um almoço também, eu e a Tati, para a sósia da Kese, para a família dela. Fizemos um risoto e tal, foi bem legal. Eu aproveitei e fiz uma torta de cookies também. E aí, na parte da tarde eu fui jogar vôlei, a Tati ficou trabalhando até tarde, né? Ela teve ideia, aproveitou que a sócia dela estava lá no apartamento e fez várias reuniões para atualizar tudo, né? Antes da viagem. E aí o que aconteceu foi que daí depois disso a gente jantou e jogou um pouco de Stardew Valley. Começando domingo, eu acordei um pouco mais cedo e tal, fiquei fazendo café, etc., mexendo no celular. E aí quando eu percebi, eu tinha recebido ligações de uma das funcionárias, atendi e descobri que a sobrinha da plantonista tinha falecido, né? Então ela não tinha ido trabalhar e não tinha ido trabalhar não, né? Ela estava trabalhando e ela teve que sair e tal e ficou essa outra funcionária no lugar dela. Só que essa outra funcionária é a mesma que iria trabalhar no outro dia a partir das 7 da manhã, ou seja, ela ia tocar meio que direto, sábado, domingo e tal, o dia todo, então ia ficar pesado para ela. Aí eu conversei, pedi para ela me aguardar ali pelo menos até umas 2, 3 da tarde, mais ou menos, né, que foi o que ela fez. E aí eu fui até o hotel e comecei a trabalhar no lugar dela, né, então fiquei trabalhando ali, eu acho que eu entrei perto da 1 hora, mais ou menos. Eu entrei ali, fiquei trabalhando no domingo, né? Acabou que a gente teve que cancelar então os nossos planos, né? Eu e a Tati, a gente ia almoçar com os pais da Tati, e às 5 horas eu ia ter o aniversário do meu irmão, né? Que foi no sábado.
Então, finalzinho da tarde, ali, às 5 horas, a gente ia lá, ia comer um salgadinho e tal, comemorar. Acabou que essa fatalidade fez com que eu tivesse que mudar todos os planos, né? Então, a gente. Aconteceu que foi. Eu fui trabalhar, então, ali 1 hora, mais ou menos 2 horas da tarde. Aí fiquei trabalhando direto até segunda-feira, às 6h30 da manhã. O problema, além disso tudo, né, de eu ter que ter cancelado o almoço com a família da Tati, de ter cancelado o aniversário com o meu irmão, foi que na segunda-feira, ali pela manhã, às 10 horas, eu e a Tati a gente ia viajar para vir aqui para o Rio, que é onde eu tô gravando, né? Então a gente, a gente se preparou. Basicamente eu peguei várias coisas, assim, separei várias roupas, peguei mala emprestada do meu avô e da minha avó, e aí tive que fazer a mala no trabalho, né? Enquanto tava dando uma tranquilidade ali, eu fiz a mala, e aí a Tati também aproveitou, foi lá no hotel, e a gente foi reservando os passeios, né? A gente não tinha comprado passeio nenhum e tal. Acabou que compramos o Cristo para terça-feira de manhã e o passeio de bondinho na terça-feira à tarde. E aí a gente meio que fez os planos, como que a gente ia fazer e tal, Niterói, né, ia ficar na casa do Gus. E beleza, fizemos os planos. Daí no outro dia, eu não sei se por ansiedade ou por estar com medo de estar trabalhando. Enfim, eu sempre durmo mal quando eu durmo fora de casa, né, no hotel. Ainda mais quando eu tenho a ciência que as pessoas dependem de mim, né? Ou seja, se eu atrasar, por exemplo, né, acordar atrasado, acontece que o café da manhã vai atrasar, todo mundo vai atrasar, enfim, né, gera uma bola de neve aí que vira um caos. Então, acho que eu não consegui dormir por causa disso também. E aí eu dormi poucas horas ali, basicamente umas 3, 4 horas, né? Acordei ainda faltando 15 para as 4, então já levantei, comecei a tomar banho, fui preparar café da manhã, etc, etc, etc. Quando deu 6h30, assim, eu já estava meio cansado de ficar ali no hotel. Aí chegou a recepcionista, eu passei tudo o que tinha acontecido, expliquei, blá blá blá, né, as diferenças. E aproveitei e expliquei para ela também sobre né, que eu ia estar de férias, etc, etc. Aí, saindo do hotel, eu fui para casa dos meus pais e eu fiz academia, né, para, digamos assim, para pelo menos na semana fazer um pouco de atividade física. Na segunda-feira, primeiro horário, então, fiz academia. E aí tomei banho, tá, me preparei. A Tati me buscou, a gente pegou um Uber e foi direto para o aeroporto. A gente fez uma escala em Guarulhos, né, uma escala longa ali. A gente chegou em Guarulhos, era mais ou menos umas 11 e pouquinho da manhã, quase meio-dia. E aí a gente teria que ficar ali até as 5 da tarde, que era quando começava o outro embarque, né? Então, a Tati tinha o grande poder do capitalismo, que liberou, destravou aí a sala VIP. E aí a gente podia ficar 2 horas na sala VIP, a gente foi procurando ali no aeroporto onde que era e tal, encontramos uma, tava lotada. Ah, beleza. Então, vamos tentar em outra. Aí a gente foi numa outra lá, e acabou conseguindo o acesso. E aí a gente ficou basicamente a tarde inteira, né? Era umas 2 horas mais ou menos. A gente ficou, acho que até umas 3h30 mais ou menos na sala VIP, eu acho. E aí, cara, comidinhas de graça, comidinhas, bebida, assim, comidinhas eu tô sendo muito leviano. Era tipo, almoço, tinha sanduíches, tinha caldo, tinha comida fit, tinha arroz, feijão. Você tinha um freezer que você podia pegar qualquer coisa, sabe? E lá tinha água, Guaraná zero, Coca zero, na verdade era Pepsi, mas enfim, né? Pepsi zero. Cara, assim, banquete e tudo livre, né? Tudo livre. Tinha café, tinha drinks que você podia pedir também. Cara, era nossa, uma abundância incomparável, assim. Nesse rolê, a gente encontrou o Cris Pereira, que é um comediante que eu olhei e falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar e tal. Tentei ficar pensando, pensando, mas não consegui descobrir de onde era. Depois que passou um tempo, daí eu joguei no chat GPT e ele conseguiu ajudar eu até descobrir que ele é humorista e aparece na Praça é Nossa. Então tá aí, Cris Pereira. Eu vi uma galera tirando foto e eu falei, cara, eu conheço esse cara, ele era meio bombado assim. Eu falei, cara, pô, talvez seja alguma influência ou algum show. Daí eu vi ele falando que fez um show em Cuiabá. Falei, caralho, cara, de onde que é esse maluco? Achei que ele era de uma banda, alguma coisa assim, mas na verdade ele é humorista.
Isso foi tudo segunda-feira, né? Segunda-feira, e aí a gente saiu da sala VIP, eu e a Tati a gente assistiu vários episódios de Black Mirror durante a viagem. Chegamos então segunda-feira, perto das 8, pegamos um Uber e fomos direto para casa do Gus, né? Aquele meu amigo em que que eu ficava cuidando das cachorras, né? Que eu fui padrinho de casamento e tal, né? Ele topou receber a gente por 3 dias ali. Então, segunda-feira foi o dia que a gente chegou, a gente pediu uma pizza e tal, comeu, beleza, foi maneiro, conversamos bastante, só que à tarde a gente tava bem cansado, a gente foi dormir, a gente dormiu no sofá, inclusive, com as cachorras, né, minhas afilhadas, foi meio gostoso, mas também bem cansativo, a gente tava exausto, né, eu tinha dormido pouco durante o final de semana, né, na semana mesmo tava cansado já, enfim, não foi uma atividade muito fácil, de fato. E aí, vou mandar um outro áudio pra não ficar muito comprido. E aí, terça-feira, acordamos e tal, tomamos um café, o Gus fez um cafezão lá pra gente, bem gostoso, blá blá blá. Comemos bastante e saímos então em direção ao Rio de Janeiro, né? A gente estava em Niterói, fomos em direção ao Rio de Janeiro para começar nosso primeiro dia. E nosso primeiro dia estrearia, veja só, com o Cristo Redentor, né? Terça-feira de manhã. E lá estávamos nós, no horário marcado, fizemos o check-in. Só que assim, quando a gente estava vindo, cara, a gente já percebeu que as coisas não estão boas, porque o céu do Rio de Janeiro estava completamente nublado. Tinha chovido bastante antes da gente chegar. E, e tava, cara, totalmente encoberto o céu, assim, nuvens cinzas. E acabou que a gente foi pro Cristo ainda assim e não deu para ver absolutamente nada, cara. Nada, assim, a cidade mesmo, a gente não enxergava nada. O Cristo mesmo mal dava para ver o rosto dele, assim, sabe? Tava tipo muito encoberto. É, até eu e a Tati a gente fez um stories, ela deu a ideia assim de fazer com a flautinha do Titanic, né, a flauta fail, e foi muito engraçado. E aí, né, eu até também fiz, meus dias de glória, né, depois de 6 anos, estou tirando férias e tal. E aí vim aqui curtir meus dias de glória. E aí meus dias de glória era basicamente o Cristo Redentor que eu não conseguia enxergar. É, Mas beleza, né? A gente já tinha pago o passeio e tal. E aí pensando, putz, né, se tá desse jeito agora, provavelmente o bondinho vai estar assim ou pior ainda, né? Então a gente pegou e conseguiu reagendar, né? A gente entrou pelo site e tal, reagendamos o bondinho para sexta-feira, né? Sexta-feira à tarde, beleza? Ali no horário das 4 até as 5 horas, basicamente, né? Pra gente pegar o pôr do sol e tal. Deu certo, né, conseguimos agendar. E aí na, na terça-feira à tarde, basicamente o que a gente fez foi ficar descansando, né? A gente pegou um outro hotelzinho ali que ele pagava por hora, a gente ficou de boa porque não tinha nada para fazer, sabe? Não conseguiu conhecer basicamente nada. E ainda deu para assistir o jogo de futebol, o jogo do Arsenal, né, que tá tendo a Champions League. Aí voltamos para Niterói e tal. A gente foi comer num restaurante mexicano que era de rodízio, né? E cara, nossa, tava muito bom, encheu muito a pança. Eu comi até passar mal, literalmente, assim, fiquei mal. Mas aí depois deu uma aliviada e tal, foi passando, mas estava muito gostoso. Quarta-feira acordamos e a gente percebeu que estava gastando muito em Uber, coisa arada, e daí a gente resolveu ter a vida de cidadão carioca, né? Então a gente pegou a barca Rio-Niterói. Na verdade, a gente alugou uma bicicleta no Nitbike, que é o aplicativo exclusivo de Niterói, né? Que eles alugam ali as bikes e tal. A gente pegou a bike, foi de ali mais ou menos da onde era a casa do Gus até a Bahia para pegar a barca. Embarcamos, chegamos no Rio e pegamos ônibus. Pegamos ônibus para chegar até o Jardim Botânico. No Jardim Botânico, a gente fez toda uma visita ali, a gente fez um passeio
vamos dizer assim, guiado, que era basicamente com um carrinho, porque a gente tava cansado, que a gente tinha andado pra caracas. E aí pegamos um carrinho, era um valor adicional assim, de uns R$ 30, então foi bem sossegado. E aí teve o grande momento do que é para mim, pelo menos, né? O grande momento do Rio de Janeiro, que é a troca de alianças. Então eu à tarde a gente trocou alianças, a gente encontrou um gazebo meio que lá em cima, assim, onde não tinha quase que ninguém. E aí ela colocou uma música de Crepúsculo, que eu não sou muito fã, né? Mas beijo, amor, te amo. Aí nos beijamos, trocamos alianças, foi um momento muito fofo da nossa relação. E aí fizemos todo o passeio, vimos Vitória Régia, vimos as Palmeiras Imperiais, né, que tem mais de 100 anos e tal. Foi bem maneiro, assim, conhecer todo o parque. É realmente um jardim botânico de verdade, assim, né? Porque eu tinha ido no de Curitiba, mas era assim, tipo, legal, mas furou aí, né? Mas o do Rio de Janeiro aqui, cara, é uma experiência completamente diferente, assim, completamente diferente. Depois disso, a gente foi foi para Copacabana. A gente foi comemorar o aniversário de um dos amigos da Tati. E eles estavam ali na praia, então a gente desceu até a praia de Copacabana. Basicamente, a gente já começou a ver o palco que estava sendo montado ali, né? Eles já estavam iniciando a montagem. E a gente comeu ali na beira da praia, foi bem legal, né? A gente visitou a praia, foi ali até a beira do mar. É, como a gente tava de mochila, coisa nada, tava só de tênis, a gente acabou não entrando no mar nem nada, só deu um alôzinho ali pra praia. Retornamos daí pra Niterói, pra última noite no Gus e Nagy. A gente dormiu mais uma vez, e aí na parte da manhã da quinta-feira, que era feriado, a gente foi almoçar. A gente passou ali numa praça, inclusive, ali de Niterói, em que tinha uma estátua do Paulo Gustavo e tal, tinha umas homenagens a ele, né? Ele que morreu de Covid, um humorista, ator, né, de global. Aí a gente almoçou com eles, voltamos para Copacabana, dessa vez para deixar as malas e para fazer o passeio de barco. A gente deixou as malas aqui no Airbnb, esse que eu tô agora, que estou gravando os áudios para vocês. Deixou as malas aqui e fomos daí direto para Bahia, Marina da Glória. A gente foi para Marina da Glória para fazer esse passeio guiado, né, que passava por toda a Bahia e tal. Era bem legal, assim. Foi um passeio de mais ou menos 1 hora e tal. Eles foram mostrando tudo, falando sobre a história, falando sobre a história da ponte também. Foi bem legal, cara. Foi um passeio bem maneiro, assim. Um pouco frio, mas bem legal. A gente tirou várias fotos. Deu pra curtir bastante. Aí, de novo, na parte de noite a gente foi pra praia ali, deu uma andadinha, tá, ficou vendo também o palco. Tá toda uma comoção aqui pra, cara, saber se a Lady Gaga tava aqui, se não tava, o que que tá acontecendo, porque ela desceu. E aí tem mil boatos, né? Que daí eu já não sei onde é que é verdade. Mas que ela tinha descido no galeão, tinha pedido pra desligar todas as luzes pra ninguém ver ela entrando e não sei o quê. E aí dizem que ela tava hospedada no Copacabana Palace, mas os funcionários não tinham visto ninguém, não sei o quê. Enfim, tava um frenesi muito louco pra saber onde é que essa mulher tava. Acabou que hoje, na sexta-feira, né, como eu li na reportagem do início, ela foi vista, porque ela foi ensaiar ali no palco que está montado em Copacabana. É um palco que vai ser ainda maior do que a Madonna e que, segundo as previsões, vai ser pelo menos uns 25% maior e que gerou também mais ou menos essa mesma porcentagem de ganhos econômicos, de movimentação econômica aqui para o Rio de Janeiro de uma forma geral. Cara, tem muito gay, assim, pra todo lado. É a maior concentração de gays por metro quadrado que eu já vi, assim. Tá muito cheia, a cidade tá, tipo, absurdamente cheia, sabe? Tá difícil andar. Tudo bem, né? Não é como se eu fosse um grande expert em Rio de Janeiro. Mas, cara, tudo travado, todo Uber fala a mesma coisa, tipo, nossa, aqui tá muito cheio, tá muito cheio, tá muito cheio, tá muito cheio. Chega a ser, no meu caso, né, pra mim, um pouco assustador, mas tudo bem, né? Paciência. Mas enfim, para retornar, falta então sexta-feira, que foi o dia de hoje que eu tô gravando, né? Que basicamente a gente conseguiu encaixar ali o Cristo Redentor de novo, né? Falar, pô, a gente não viu nada, vamos lá, né? E tal, vamos ir de novo e tal. Então, a gente foi super parceiro de topar aí.
E aí a gente foi pro Cristo Redentor uma vez mais. A gente foi ver o Cristo e tal, subimos lá, foi bem legal. E antes de subir até o Cristo, a gente pensou de almoçar, né? Então a gente tinha comprado o ingresso para 1 hora. Falou, a gente chegou mais ou menos 11 horas, meio. A gente chegou meio-dia, na verdade, ali no ponto do Cristo Redentor. E a gente foi almoçar. Falou, tem esse café aqui, Capitu, não sei o que, não sei o que. Falei, vamos lá, vamos lá. E aí a gente desceu, foi até o Café Capitu, que basicamente, cara, era a casa do Machado de Assis. Então a gente foi meio que pego de surpresa, assim, né? A gente não sabia que era. Mas, cara, é um lugar muito legal, assim, muito, 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 muito legal, super decorado, com várias obras. Foi a casa onde o Machado de Assis viveu. Então, assim, cara, foi bem legal, bem do caralho, assim, gostei bastante de ter ido. Foi um do, Foi uma das principais grandes surpresas, assim, né? Porque geralmente a gente planeja tudo, então, né? Tá tudo planejado, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal coisa, esse é o Cristo, não sei o quê, esse aqui é o Pão de Açúcar, não sei o quê, esse aqui é não sei o quê, blá, 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 né? Ponte, etc. Você tá ligado. Só que ser pego assim, desprevenido, que talvez aqui fica uma mini reflexão, né? É, Foi muito bom, cara. Foi muito, muito grato. Eu fiquei muito grato, assim, de caraca, olha só, sabe? Eu que tenho a minha obra favorita brasileira, né? Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita pelo Machado de Assis. Fiquei deveras feliz, deveras feliz. E aí a gente foi, subiu ao Cristo uma vez mais, e aí a gente teve que fazer meio que tudo nas pressas, assim, porque a gente tinha o bondinho pro Pão de Açúcar no horário das 4 horas, né? Então a gente chegou 1 hora ali, né? Cravado. Só que, cara, tá tão cheia a cidade que, tipo assim, olha, o da 1 hora vocês já perderam. Aí eles conseguiram encaixar a gente no do 1h40, então a gente subiu para ver o Cristo 1h40, e a gente chegou lá 2 horas. Como a gente já sabia o caminho, já tinha meio que feito tudo, né? No dia, na terça-feira, onde não tinha basicamente ninguém, tava vazio. A gente foi, tipo, de boa aqui, vamos lá, vamos tirar umas fotos e tal. Vimos como é que era a vista lá, pô, bonito pra caramba e tal. E aí, beleza, a gente nem demorou muito, assim. Só que, cara, a cidade inteira tá muita fila. Então, assim, tinha muita fila pra entrar no Cristo, ok. Só que tinha muita fila pra descer do Cristo, cara. Isso é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. E, tipo, a galera tá lá em cima, se acumula e aí começa a descer só depois, sabe? Então, assim, demorou muito. Só que não demorou tanto quanto o do Pão de Açúcar. A gente foi até o bondinho, né? Pão de Açúcar. E assim, cara, a gente chegou em cima do laço de novo, mas a gente conseguiu entrar também. Colocaram a gente pra dentro. Foi bem. A gente ficou bem feliz com tudo isso, porque apesar da necessidade de ter que chegar com antecedência, a gente conseguiu chegar em cima do laço ainda assim, né, não ter perdido o passeio, não ter tido. Que pena, perdeu, né? O horário era esse, vocês não estavam aí, azar é de vocês, foda-se. A gente conseguiu subir lá pelo bondinho no Pão de Açúcar. E, curiosamente, a gente teve aí um pequeno evento em que a gente encontrou o Pedro Scooby, né, que é um famoso um surfista aí. É, eu vi ele passando assim e tal, né, porque eles estavam indo para o Pão de Açúcar num movimento de uma marca de cervejas, né, cujo nome remete a uma pandemia, se é que você me entende. E aí ele tava passando assim, eu falei, ô Pedro Scooby, podemos tirar uma foto? Na verdade a Tati falou, né? Porque eu só falei, o Pedro Scooby lá, tira uma foto. E eu tava com o celular na mão, eu falei, tirei. Aí a gente tirou uma foto e tal, a gente subiu no bondinho, e aí de repente passou o Gabriel Medina. Daí passou mais uma galera assim, que não me era estranha. E aí depois a Tati falou, essa daqui é, né? A gente foi pesquisar e viu, essa aqui é uma menina, uma atleta paralímpica, não sei o que, não sei o que. E aí a gente viu o Medina também. Aí o Medina tá passando e eu falei assim, valeu Medina. Ele falou, valeu, que foi engraçado, né? Ou seja, agora sou amigo de várias pessoas famosas. Enfim. E outra vez, cara, bem bonito também. A gente viu o pôr do sol lá do Pão de Açúcar. Foi incrível, muito lindo, assim. A Tati já tinha visto, falou, cara, foi uma das visões mais bonitas que ela já teve do Rio de Janeiro e tal. Foi incrível, cara. Foi um passeio realmente do caramba, assim, bem, bem, bem legal mesmo. Ah, e aí, só que pra encerrar, cara, foi um
um caos violento pra gente descer, cara, porque tinha muita fila, muita fila, cara. A gente conseguiu ali descer basicamente, já era umas 8 horas, assim. E a gente ido, né, nesse das 4. Então, assim, foi muito tempo lá, cara, muito tempo. Ah, mas, enfim, conseguimos descer. E aí tava tendo uma feirinha ali perto do ponto onde a gente desceu. A gente foi pra feirinha, a gente comeu ali um acarajé, comeu um pão de alho recheado com linguiça e tal. Foi bem legal a feirinha, a gente viu umas coisinhas e tal. E aí voltamos pro Airbnb. Quando a gente voltou, os amigos da tarde falaram, a Lady Gaga tá fazendo um ensaio aqui, não sei o que, não sei o que. E aí, nossa, foi um frenesi, assim, todo mundo tava muito louco. Quando a gente tava chegando, a gente já viu que, cara, tava uma movimentação muito intensa, assim, muito intensa da galera correndo, assim, tipo, em direção à praia e tal. Porque aparentemente ela tinha feito esse ensaio e aí tinha parado, né? Daí, tipo, meio que a galera começou a se dispersar. Só que daí ela voltou para fazer uma segunda parte do ensaio, né? Para acertar alguns detalhes, enfim, não sei. E aí acabou que daí todo mundo começou a voltar e, nossa, cara, foi uma movimentação, cara, gigantesca, assim, eu não sei como vai ser esse show, mas vai ser uma parada muito caótica. A gente não sabe se a gente vai de fato assistir, né? Mas se formos, a gente não vai levar nada, porque medo de ser assaltado. E porque vai ter muita gente, cara, mas muita gente. Então, basicamente, isso encerra minha semana. A reflexão são várias das dispostas aí. Eu acho que eu vou deixar em aberto apenas para fazer um relato dessa viagem mesmo. Ou talvez da sorte de, de ter conseguido aí os passeios em cima do laço, até sobre a possibilidade enfim, de ter visto pessoas que para mim, ou tá vendo as notícias de coisas que, cara, parecem muito longínquas, mas que agora, né, que a gente tá aqui no Rio, muito típico, assim, muito tipo, beleza, é a Lady Gaga, eu tô vivendo essa parada, né? E talvez a terceira reflexão, que eu só vou deixar também largado aí, que não vai ter tempo para reflexão, é basicamente o quanto viajar com o meu amor está sendo uma experiência muito gratificante, cara. Porque são 5 dias que a gente está viajando aí e está sendo muito gostoso. Mesmo os perrengues que a gente passa junto, assim, a gente passa de uma forma muito feliz, muito. Acho que talvez a palavra seja graciosa, assim, de que pô, deu merda ali e tal. Beleza, deu merda aí, vamos curtir, a gente tá de férias e tal, vamos tentar resolver. E não sei o quanto isso influencia, né? Mas o fato de a gente estar de bom humor meio que resolveu tudo ainda. Porque daí a gente conseguiu chegar em cima do laço do passeio do Mundinho, em cima do laço do passeio do Cristo, em cima do laço do passeio do bote ali. Enfim, foi do caramba. Tá sendo uma experiência muito legal. Recomendo a todos. Recomendo a todos. E fico aqui o meu grande abraço. Então, até semana que vem, dessa vez daí em Cascavel e gravando do meu microfone bom. Perdão pelo áudio. É isso. Alegria! Beleza, bora lá então. Cara, o que eu tiro de reflexão da minha semana? E infelizmente não vai ter a troca, né? O bate-bola aqui de complementos das reflexões, mas vou só falar aqui umas coisas que acabaram passando pela minha cabeça e eu acho, né, bacana deixar registrado aqui também esses momentos, né, que não são tão legais. Então, só fazer um comentário. O Guilherme Beltrame, esse meu amigo que acabou falecendo durante a semana lá em Maringá, ele faleceu por conta de complicações de saúde, não foi nenhum acidente, coisa de estrada, nesse sentido, né, algo nessa pegada. Eu acho que eu tinha ouvido falar recentemente que ele estava, né, já com essas complicações, fazendo, acho que era diálise, umas coisas assim, e aí já estava, né, frequentando o hospital, mas já estava assim, tinha caído no meu esquecimento, já não me lembrava que estava passando por isso. Aí que depois, né, me contaram o que acabou acontecendo e foi, né, decorrente de complicações. Então não foi algo tão, digamos assim, para quem estava mais próximo, né, não foi algo tão drástico, brusco, assim, né, um dia a pessoa está bem, no outro dia, né, se foi. Nesse caso foi, né, uma progressão, né, uma piora, né, ao longo do tempo aí que foi se complicando e mas para mim, né, acabou sendo de uma hora para outra porque eu já tinha me esquecido da situação de saúde dele.
E eu, assim, por mais que eu não tivesse um contato tão próximo nos tempos recentes com ele, eu né, tenho bastante carinho, né, pela pessoa que ele foi, porque o Beltrame, vulgo Minhoca, né, vulgo, né, sei lá, outros apelidos que as pessoas podem acabar tendo dele, era uma pessoa muito querida, e ele, por sinal, foi quando eu passei em administração na UENA, no vestibular, ele foi a pessoa que me deu meu primeiro livro relacionado a livros que a gente acaba lendo durante o curso, que ele me deu um exemplar do Sun Tzu, né, A Arte da Guerra lá, e por mais que não sejam livros técnicos e tal, é um livro que habitualmente as pessoas acabam lendo durante o curso de administração. Então eu tenho, né, esse livro até hoje, e né, um fato interessante que ele foi a pessoa que me deu meu primeiro livro, assim, de coisa relacionada ao curso. E né, eu acabei assim, pensando de uma coisa que dá para tirar, registrar aqui no programa, decorrente dessa perda, né, que a gente acaba tendo, por conta do velório, assim, que eu tava trocando mensagens com vários amigos meus, né, a partir do momento que eu tive a notícia, e aí um deles me mandou mensagem, pois é, eu tava aqui no velório, aí encontrei, né, com o Pigoso, falando aqui nomes de outras pessoas ali, né, o Pigoso, o Marcos Pérez, e etc e tal, né, encontrei várias outras pessoas, e ficou na minha cabeça esse negócio, assim, de que, pô, o velório, ele acaba sendo esse momento no qual, assim, os velhos conhecidos se reencontram na tragédia, tá ligado? Assim, eu fiquei pensando com esse negócio. Pô, às vezes aquelas pessoas ali, elas estão todas morando em Maringá, digamos assim, né? Todos estão em Maringá, mas eles não se encontram há muito tempo, né? Mas em decorrência de uma tragédia, em decorrência de uma perda, acaba sendo esse momento de reencontros. De novo, é um negócio um tanto curioso, né? Porque as pessoas ali são amigos, eles têm esse carinho, né, próximo ali umas pelas outras, mas acaba que a vida acontece e a gente vai se distanciando, né? A rotina de cada um acaba não sendo muitas vezes compatível e tal. E aí nesses momentos, nessas tragédias, é que a gente se força, não, beleza, agora assim, pausa minha rotina, tem que ir lá e prestar essa última homenagem para essa pessoa muito querida. E aí acabou, né, me sendo relatado que esses vários conhecidos, que eu também acabo, né, tendo um grande carinho para essas pessoas, mas, de novo, eu sei lá quando foi a última vez que eu vi essas outras pessoas que foram relatadas. E como eu estava, né, se eu não estivesse em Guarapuava, eu estaria em Francisco Beltrão, é uma questão assim que não seria viável também para eu ir para Maringá por conta, né, dessa distância. E seria algo assim, já super rápido e dali a pouco já, né, procederiam com o sepultamento. Então, né, mas ainda assim ficou com isso na minha cabeça, de que o velório ele acaba, né, reunindo, de certa forma, essas pessoas que tinham se distanciado, né, por conta de uma perda, mas uma reaproximação, né, que acaba gerando ali com essas pessoas que acabam compartilhando da memória dessa pessoa que acabou deixando esse mundo. E é isso, queria deixar aqui esse relato, essa memória, esse comentário de algo que veio, né, em função da perda do Guilherme Beltrame. Então, é isso. Hoje não é um programa Good Vibes, é só algo que referente a coisas que passaram pela minha cabeça e, né, acaba sendo um tanto diferente do que foi o relato super cheio de viagens e conhecendo coisas que o Evandro Xoxin comentou por aqui. Bom, vocês ouviram aí o áudio de Evandro Xoxin com todo o seu relato. Eu não vou fazer complemento, né, porque não teve uma reflexão formal, né? Então a gente vai para a sessão mais, que eu vou ter que checar aqui em tempo real, porque, né, é assim que funcionam as coisas. Eu sou editor, eu sou social media, eu sou em várias funções aqui no programa. E checando aqui as nossas redes de contato, vamos ver. No nosso e-mail nós não temos feedbacks. Nós, checando nosso Instagram, nós temos uma mensagem que foi enviada pelo Pança, olha só. Então, vou ler aqui o que foi enviado por mensagem assim. Não tem título, né? Porque feedback por mensagem no Instagram é assim que acaba acontecendo, é direto. Acharam que não ia ter comentário essa semana? Acharam errado, otários. KKK. Eu gostei bastante das reflexões dessa semana em relação a mudanças,
sentimentos de vazio e tudo mais. Mudanças são as coisas mais necessárias na vida, no meu ponto de vista, né? Confesso que é o que me move sempre, a expectativa de que as coisas vão mudar, sempre anima tudo. Meus últimos anos funcionaram em ciclos de 5 anos, sempre mudo algum ponto muito relevante na vida, mudo cidade, começo um curso novo, um emprego diferente que tive oportunidade, ano que vem é o fechamento de mais um ciclo e eu estou muito empolgado pelo o que vem pela frente, sem nem ao menos saber o que é, kkk. Em relação ao tempo sozinho, deve-se tomar cuidado para não depositar em outras pessoas todas as nossas expectativas de conforto e bem-estar, assim como valorizar nossos momentos sozinhos para refletir sobre tudo o que estamos preparando para o futuro em relação aos nossos relacionamentos, vida profissional, acadêmica e até mesmo dar uma refletida nas nossas amizades. Ou simplesmente descansar. Não somos máquina e não podemos estar o tempo todo sendo produtivos ou vivendo para o mundo. PS. Enviando aqui o comentário da semana, pois a plataforma do Spotify limita a 500 caracteres o texto. Hehehe. Então, esse foi o comentário de Everton Pança. Eu perguntaria se há algum feedback algum comentário de Evandro Xuxim sobre o feedback, mas, né, a gente está fazendo aqui no formato áudios avulsos para deixar para a edição montar o episódio, então não vai ter comentário de Evandro Xuxim, e em respeito ao meu co-host, eu também me privo, né, de fazer comentários com, né, o adendo de só agradecer Everton Pança por estar por aqui batendo ponto mais uma vez. Então agora podemos ir para os recadinhos. E Evandro Xuxim dessa vez não mandou o áudio referente aos recadinhos. Tudo que eu posso dizer é que a gente também sempre pede para o amigo ouvinte seguir a gente nas nossas redes sociais, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalha a palavra mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que ela acaba mandando uma mensagem para cá, e uma vez que ela manda uma mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje, porque teve feedbacks. Então nós temos agora com um feedback a entidade Tia Teresa, e agora com 5 feedbacks o Pança. E é isso então, tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só nosso grande e maravilhoso tchau tchau, é isso? Tchau, tchau! Então, falou, tchau tchau! Adeus.